Olá, aluno, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso curso de análise técnica. Nesta aula falarei sobre os padrões gráficos de reversão. Vamos ver quais são os principais padrões que podem reverter uma tendência que está acontecendo, seja essa tendência de alta ou seja esta uma tendência de baixa. Vamos a eles então. Bom, um dos principais, bastante conhecidos no mercado, é o famoso ombro, cabeça, ombro. Certamente você já deve ter ouvido alguém comentar sobre o assunto. O que acontece? Imagina que uma ação está subindo, ela está numa tendência de alta. Lembra que em outra aula eu falei sobre as tendências? O que é uma tendência de alta? Topos e fundos ascendentes. Isso é uma tendência de alta. Então o papel está numa tendência de alta e daqui a pouco ele interrompe essa tendência de alta e faz o famoso pivô de baixa, né, que é o rompimento desse fundo que aconteceu anteriormente, e aí ele volta a cair. Veja, esse movimento que une uma tendência de alta findando e uma tendência de baixa iniciando, exatamente esse movimento, esse padrão que acontece quando a gente junta essas duas figuras, isso é o ombro, cabeça, ombro. Exatamente isso. Se você dividir o ombro, cabeça, ombro ao meio, você vai ver que a parte da esquerda é o final de uma tendência de alta, a parte da direita é o começo de uma tendência de baixa. Tá? É isso que acontece no ombro, cabeça, ombro. Por que a figura então funciona tão bem? Exatamente por isso. Que a partir do momento em que você tem essa linha do pescoço, que a gente chama, que é a linha que passa onde você tem o fundo, porque veja, papel fez um topo, fez um fundo. Aí ele fez um topo, fez um fundo na mesma linha do fundo anterior. Aí ele faz um topo na mesma linha do penúltimo topo, não do último, que era mais alto. E aí ele faz um fundo de novo. Então, esta linha, tá, que une exatamente os dois fundos, que é uma linha de suporte agora, essa é a linha do pescoço que a gente chama. Tá? Dali para baixo, né, você tem uma expectativa aí que o papel possa cair com mais força se ele romper essa linha. Se romper a linha do pescoço, quanto ele deve cair? A projeção é exatamente, digamos assim, a dimensão da cabeça, desse ombro, cabeça, ombro. Porque veja, é um ombro de um lado, a cabeça mais alta no meio, o outro ombro do outro lado, né? Então o que você tem? Essa dimensão da cabeça, ou seja, da linha do pescoço até a ponta onde o papel foi, até a ponta mais alta, preço maior, esse percentual você joga para baixo. Ou seja, se essa cabeça representa 10%, 15%, você joga esses 10%, 15% para baixo como perspectiva de queda. Tá? Então, espera-se, né? Nem sempre isso vai acontecer, claro, mas em boa parte das vezes vai se confirmar, espera-se que o papel caia esse mesmo montante. Tá? E, obviamente, uma das coisas que a gente sempre tem que observar é o volume. Volume. Estão vendo o desenho do volume aqui embaixo? Então veja que o volume sobe quando o papel sobe, cai quando o papel cai, sobe quando o papel sobe, cai quando o papel cai. No segundo ombro, o da direita, o papel sobe e o volume não acompanha mais. O volume perdeu força. Quando o volume perde força, é bem provável que a tendência que estava em vigor está se acabando. Lembra que nós falamos sobre isso? Então é importante observar o volume. Neste caso, o volume realmente sinalizou que o papel não tinha mais força para fazer novos topos acima dos anteriores. E ele fez topos inferiores e entrou numa tendência de baixa. Então, o rompimento dessa linha foi exatamente quando o papel perdeu o volume. Vamos ver um exemplo prático? Olha só. Desculpa. Olha só o gráfico de Itaú Unibanco. Tá? A gente tem aí a formação do primeiro ombro, aí a cabeça e depois o segundo ombro. O segundo ombro ficou meio esquisito, parece um ombro duplo, ficou um pouquinho quebrado ali, mas isso não descaracteriza a formação, não se preocupem com isso. Tá? O importante é que o papel fez um ombro, fez a cabeça mais alta, fez um ombro aqui de novo, que é um topo mais baixo que o anterior, e aí depois ele cai. Vejam que quando ele cai, olha a projeção que eu tenho aqui. Caiu até um pouquinho mais, né? Um determinado dia chegou a ficar abaixo daquele preço que eu tinha como projeção de queda. Mas veja que funcionou bem, né? A partir da linha do pescoço, nós projetamos, ó, deixa eu até voltar com essa seta para vocês verem, tá vendo aqui? Ó, eu peguei e joguei esse colchete para baixo para ver qual seria a projeção que deveria alcançar. E ele de fato alcançou este preço. Tá? Então veja que, nesse caso, ombro, cabeça, ombro funcionou
super bem. Aqui um outro exemplo em Gerdau. Tá? Aqui agora é um ombro, cabeça, ombro também bastante clássico, porque veja, o papel sobe, aí ele faz o primeiro ombro, faz a cabeça, na sequência faz o segundo ombro, ó, ficou bonitinho, né? Esse ombro, cabeça, ombro, e aí ele cai. Tá? De novo, a projeção, você pega a partir da linha do pescoço, que é uma linha de suporte que o papel tinha ali, que foi rompida, tá? Projeta a partir do rompimento para baixo, para saber até onde vai cair. Tá? Normalmente funciona. Nesse caso caiu pouquinho menos, mas quase chegou nessa dimensão que era projetada para esse ombro, cabeça, ombro. Nós temos também a figura do ombro, cabeça, ombro invertido. O que vem a ser isso? Veja, é a mesma configuração de ombro, cabeça, ombro, só que virada de cabeça para baixo. Né? Então você tem o papel caindo, subindo, mas ele está fazendo uma tendência de baixa. E aí ele inverte para uma nova tendência de alta. Então o fundo, a cabeça, é exatamente o ponto mais baixo, quer dizer, o menor preço que o papel assumiu dentro daquele movimento ali. Tá? Então é o final de uma tendência de baixa e o começo de uma nova tendência de alta. A linha do pescoço, portanto, é a linha de resistência desses dois topos, o topinho que aconteceu aqui e o topinho que aconteceu aqui. Eu passo a linha de resistência e aí eu tenho, né, a projeção para onde o papel deve andar. Olha só, isso aqui é clássico em Petrobras. Vejam a linha do pescoço, aquela linha pontilhada em verde que eu coloquei ali, né, tá aqui no meio, ó, a linha do pescoço. Primeiro ombro está aqui no ó, cabeça aqui embaixo e o segundo ombro aqui. Então veja, papel vinha numa tendência de baixa, fez o fundo aqui, aí fez uma tendência de alta a partir daqui. Veja, isso aqui, tá? Veja, essa figura, essa linha do pescoço, é exatamente o gatilho para uma nova tendência de alta. É exatamente onde o papel sinaliza que acabou a tendência de baixa e acabou, e começou, aliás, uma nova tendência de alta. Então, esse é um movimento que sinaliza realmente assim, essa entrada que o investidor pode fazer no papel, exatamente projetando essa alta que certamente vai acontecer. Tá? Então, esse é o ombro, cabeça, ombro invertido. A figura é a mesma, só que de ponta cabeça. Existem também os topos e fundos duplos. O que é um topo duplo? O papel está subindo, ele faz um topo, aí ele cai, aí ele sobe de novo, faz um topo na mesma linha horizontal, e aí cai de novo. Tá? Então, veja, se o papel está numa tendência de alta, tá, ele faz topos ascendentes. Nesse caso, ele não fez topo ascendente, ele fez um topo lateral, na mesma altura, no mesmo nível de preços. Se o papel volta a cair até a linha de suporte, tá, que é a linha do último fundo, e respeita esse fundo, ok, pode buscar aquele topo de novo, fica naquele andar de lado que a gente fala, respeitando uma linha de resistência e uma linha de suporte. Agora, se esta linha de suporte aqui embaixo for rompida, tá, a projeção de queda que se tem é exatamente a amplitude desse topo, tá, desde a linha de suporte até a linha de resistência. Então, projeta para baixo. Vamos ver um exemplo aqui, Itaú Unibanco, olha lá em cima. Olha lá, fez o topo, caiu, fez outro topo, exatamente na mesma linha, na mesma dimensão, e aí o papel cai com força e rompe aquela linha. Veja, então a projeção de queda é a amplitude da linha, né, que vai desse fundo aqui até a linha que vai no topo lá em cima. Tá bom? Então veja que nesse caso funcionou direitinho mais uma vez. Um gráfico diário de Itaú Unibanco. Agora nós temos os fundos duplos. Veja, a lógica é a mesma do topo duplo. O papel vem numa tendência de baixa, faz um fundo, aí ele sobe, aí ele faz outro fundo, na mesma linha que vira uma linha de suporte. A linha de cima ali virou uma linha de resistência. Veja, o papel veio caindo até aqui, subiu um pouquinho, caiu até o mesmo nível, subiu de novo. Se ele romper esta linha de resistência aqui, aqui é a oportunidade para entrar, aqui é a oportunidade para fazer uma nova compra e tentar buscar essa projeção desse fundo aqui como objetivo de alta nos próximos dias ou meses. Olha esse exemplo aqui em Petrobras. Olha lá, o papel fez um fundo duplo aqui, vinha caindo, fez o fundo, subiu, fez outro fundo, subiu de novo.
tá? Essa linha aqui de cima, então, eu projeto para cima como sendo um alvo, como sendo um objetivo que o papel deve buscar, tá? Então, esse é o famoso fundo duplo. Tá? Existe também uma configuração menos comum nas ações, mas que pode aparecer nos gráficos, que são os topos e fundos arredondados, tá? Quando você não tem uma, digamos assim, uma quebra brusca desse movimento, a ação está subindo e ela perde força, ela vai subindo cada vez menos, e aí começa a cair, mas também sem muita força, quer dizer, ela sobe devagar e começa a cair devagar. Então ela faz o famoso o topo arredondado. Na queda a mesma coisa, o papel vem caindo, ele perde força na queda e começa a ficar meio lateral e volta a subir. Veja, ele faz um fundo também arredondado, tá? Como eu falei, são menos comuns essas figuras por conta das forças do mercado, mas pode acontecer. Olha em Forja Taurus esse aqui. O papel está subindo com força, parece que ele perde força nessa alta, ele começa a cair devagarinho, começa a cair. Se você colocar um chapéuzinho aí, vai ver que ele fez uma cabeça arredondada aí e depois sim ele começa a cair com um pouco mais de intensidade. Mas não há um momento que você pode dizer, não, aqui houve a quebra da alta, aqui houve, né, um topo e um fundo que interrompeu essa sequência e fez um pivô de baixa. Veja, cadê o pivô aqui? Não há presença desse pivô. Por isso que a gente chama isso de topo arredondado, porque o movimento é suave, então não há uma ruptura, uma quebra assim, imediata, digamos assim, desse movimento. E aqui a gente tem também um fundo arredondado, a mesma Forja Taurus. Olha lá, o papel vem caindo, subindo, subindo, aí daqui a pouco ele começa a subir, veja, ele vai fazendo zigue-zague, obviamente, é normal, né, essa precificação pelo mercado, mas de certa forma ele começa devagarinho a fazer uma nova alta sem fazer grandes rupturas. Então a gente chama isso de fundo arredondado, né? Um fundo que começa, o papel começa a subir devagarinho, sem muita força no início, mas daqui a pouco ele começa a ganhar força, né? Começa a ganhar uma nova dimensão a partir desse movimento criado a partir do fundo desse gráfico. Tá bom? Bom, essa aula termina aqui. A gente tinha esses assuntos importantes a serem falados. Na próxima aula, vocês já viram aí, eu vou falar sobre candles. E a gente tem várias aulas aqui na sequência sobre candlestick, muito bacanas, por sinal, que certamente vocês vão gostar e vão aproveitar bastante, tá bom? Obrigado pela presença e pela companhia de vocês. Até a próxima aula.